continuidade a esse estudo das questões éticas que envolvem a relação médico-paciente. E na aula anterior eu estava falando da questão da recusa, né, do caso do médico não obedecer à recusa terapêutica do paciente, da nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que trata da possibilidade do médico não obedecer, não observar, na verdade, por questões relevantes, a recusa terapêutica do paciente, mas em caso de tratamento eletivo. Porque no caso de situações de urgência e emergência, de iminente risco de vida do paciente, o médico não pode não obter o consentimento livre e esclarecido do paciente, realizar o tratamento adequado, porque é caso de iminente risco de vida, situação de emergência de iminente risco de vida, que não tem como se obter o termo de conhecimento livre e esclarecido do paciente. Então, é situação que se permite que o médico venha atuar sem necessidade dessa autorização expressa do paciente ou do seu representante legal, quando envolve iminente risco de vida, né? Vimos também que o médico, ele tem que ter a sua autonomia no exercício da sua profissão, inclusive exercendo a objeção de consciência, né? Porque é direito do médico recusar-se a realizar ato médico, ainda que permitido em lei, que seja contrário aos ditames de sua consciência. Mas salvo, né, é bom se fazer essa ressalva, eu entendo que em casos de urgência e emergência que não há outro médico para realizar o procedimento, o médico deve sim ainda praticar o ato médico em razão de objeção de consciência. É esse o que diz até o código, né? Eu li alguns artigos aqui que estabelece claramente isso. Inclusive o médico não pode recusar atendimento a paciente, ainda que ele não queira, quando o paciente lhe procura em caso de urgência e emergência e que não há outro médico que possa atender esse paciente. Então, quando se fala em objeção de consciência, há essa possibilidade sim, é um direito do médico, mas não havendo outro médico, e sendo caso de urgência e emergência, o médico, ainda que haja objeção de consciência, tem que atuar, né? Então, essas questões dessa autonomia do médico, né? E a questão da autonomia do paciente, que nós tratamos no nosso encontro anterior, e nesse a gente vai tratar dessa questão da resolução da recusa terapêutica quando se fala em tratamento eletivo e a possibilidade do médico em não observar essa terapêutica, essa recusa de terapêutica em tratamento eletivo, não estou falando em caso de urgência nem de emergência, mas em caso de tratamento eletivo, se tratando de casos de menor de idade e de adultos incapazes que não estejam no exercício pleno, no pleno exercício de suas faculdades mentais, pode o médico e os seus representantes do menor ou desse adulto que não está no pleno exercício de suas faculdades mentais, ele pode, mesmo que haja discordância, ele pode não observar essa recusa terapêutica do paciente. É importante nessa situação que ele conste no prontuário, não deixe de constar e dizer o porquê você não está verificando isso, né? E a própria resolução traz as situações em que você, médico, pode não seguir essa recusa terapêutica do paciente quando se trata de tratamento eletivo, que são casos de abuso de direito, e entende-se por abuso de direito quando essa recusa terapêutica colocar em risco a saúde de terceiros ou que se tratar de doença de contaminação para a população. Então isso configura abuso de direito que permite um médico, nesses casos de recusa terapêutica, sendo o tratamento eletivo, ele possa, por abuso de direito, não vir a verificar nessas situações. E em casos de quando há relevante risco à saúde do paciente, ele sendo menor de idade e sendo adulto, não estando no exercício pleno de suas faculdades, ele pode também não vir a seguir essa recusa terapêutica, né? E na verdade o que se buscou aqui é até o que eu discuti, volto a dizer, na minha dissertação de mestrado, que tem situações de vulnerabilidade tão grande do paciente que às vezes essa tomada de decisão, essa autonomia dele não é tão real, ele não há uma grande autonomia, porque ele está numa condição de vulnerabilidade. Qualquer indivíduo numa condição de doença, ele está muito vulnerável, ele está fragilizado, e às vezes essa autonomia não é tão isenta. Então, outras situações que se pode verificar são dos idosos que, embora não incapazes, mas que são submetidos a tratamentos porque os seus parentes assim querem, acabam influenciando a ele ou
aceitar um tratamento, uma obstinação terapêutica, porque aquele idoso é quem sustenta toda a família com sua aposentadoria, às vezes ele é submetido a tratamentos, né, que ele às vezes até não queria, mas a sua família acaba impondo. Então, essas situações de vulnerabilidade, né, que eu discuti no meu mestrado, na minha tese, na minha dissertação de mestrado, né, relativizar essa autonomia do paciente em algumas situações, e o médico, mesmo que o paciente não queira determinar o tratamento, quando ele é relevante à saúde desse paciente, que o médico poderia atuar. Mas em análise em cada caso concreto, né? Que existem situações diversas, e às vezes o paciente, volta a dizer, está tão vulnerável que ele não está em condições de tomar essas decisões, embora ele não esteja interditado judicialmente, tendo no pleno exercício das suas faculdades mentais, mas uma situação de vulnerabilidade tão grande que ele às vezes não tem como tomar uma decisão, né? E acaba às vezes recusando um tratamento terapêutico que é relevante à sua saúde, até por essa condição que ele se encontra. E, como eu disse, para minha surpresa, vem em 2019 essa resolução que trata justamente disso, né? Da recusa terapêutica nos tratamentos seletivos e possibilidades do médico não seguir essa recusa terapêutica. Vamos ver aqui, né, os artigos, né, na resolução 2232 de 2019. O artigo 1º dessa resolução, e eu quero estar com ela em mãos, que você esteja com ela em mãos, porque ela é muito interessante, é algo muito novo e que a gente precisa esmiuçar um pouquinho. E lendo a resolução, você vai esclarecendo e vendo o que você pode ou não fazer. No primeiro artigo, ele já traz que a recusa terapêutica é, nos termos da legislação vigente, na forma desta resolução, um direito do paciente a ser respeitado pelo médico. Então, a recusa terapêutica é um direito do paciente a ser respeitado pelo médico, desde que esse informe o médico, ao dever de formação do médico, desde que o médico informe os riscos ao paciente e as consequências dessa recusa terapêutica, tá bom? Então, o paciente, a gente sabe que na tomada de decisão, o próprio Código de Ética Médica já garante isso, que o médico deve respeitar, desde que esteja de acordo com a lei, com as ditações de consciência, a tomar a decisão do seu paciente, ok? Então, o médico tem que obedecer, respeitar e trazer as informações, as consequências ao paciente dessa recusa terapêutica dele, né? Já o artigo 2º dessa resolução 2232 de 2019 diz o seguinte: é assegurado ao paciente maior de idade capaz, lúcido, orientado e consciente no momento da decisão, o direito de recusa terapêutica, proposta em tratamento eletivo. Volto a dizer, se é situação de iminente risco de vida, o médico pode atuar, tá? Mas sendo tratamento eletivo, ele pode ter o paciente adulto, lúcido, capaz da recusa terapêutica de acordo com a legislação. O médico, diante da recusa terapêutica do paciente, pode propor outro tratamento disponível. Aí que vem agora a situação. Em situação de risco relevante à saúde, aqui eu não estou falando de iminente risco de vida, eu estou falando de tratamento eletivo em que há uma situação de risco relevante à saúde do paciente adulto capaz. O médico não deve aceitar a recusa terapêutica de paciente menor de idade ou de adulto que não esteja no pleno exercício de suas faculdades mentais, independente de estarem representados ou assistidos por terceiros. A grande questão, que eu já venho repetindo, havendo um relevante risco de vida à saúde, sendo menor ou sendo uma pessoa que não está em condições, né, de no exercício de suas faculdades, mesmo que haja uma oposição por parte de seus familiares representantes legais, o médico pode sim recusar, não aceitar, né, deve não aceitar a recusa terapêutica desse paciente menor ou desse adulto que não está em plenas condições de sua saúde mental. Aí vem o artigo 4º. Em caso de discordância insuperável entre o médico representante legal, assistente legal, familiares do paciente menor ou incapaz quanto à terapêutica proposta, o médico deve comunicar às autoridades competentes, Ministério Público, Conselho Tutelar, e bem como constar no prontuário médico, informar o diretor técnico também, tudo isso visando o melhor interesse do paciente. Isso que é importante.
o médico, ele quer ajudar o paciente, é o atuar dele, usando todos os médicos meios adequados, buscar tratar esse paciente. Então, quando há essa recusa terapêutica, tratamento à saúde, tratamento eletivo, ele pode até respeitar, mas quando isso coloca em vida, a um relevante risco de vida, a um menor e um adulto que não está em condições, ele deve recusar essa terapêutica, informar as autoridades competentes, constar no prontuário, informar o diretor técnico, e se houver resistência das partes em aceitar isso, né, que o médico não aceite essa recusa terapêutica, né, o médico deve comunicar o fato às autoridades competentes. É muito claro o artigo 4º. Em caso de discordância insuperável entre o médico representante legal do paciente menor ou incapaz quanto à terapêutica proposta, o médico deve comunicar às autoridades competentes, Ministério Público, Conselho Tutelar, ao seu Conselho Regional de Medicina, buscando o melhor interesse do paciente. Então, quando se diz que o médico não deve aceitar essa recusa terapêutica, é sempre visando o melhor interesse do paciente. E ele só pode fazer isso nos tratamentos eletivos em caso de risco relevante à saúde do paciente. A recusa também terapêutica não deve ser aceita pelo médico, e aí eu entendo que envolve tanto os menores como os maiores incapazes. E os maiores capazes que podem recusar, né, que tem a recusa terapêutica, eu pelo menos analiso esse artigo 5º nesse sentido, que envolve todas as pessoas, não só os incapazes, não só os adultos que não estejam no exercício pleno das suas faculdades mentais. Mesmo o adulto capaz, que a gente viu no artigo 2º, que esse adulto pode recusar